E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. Quero trazer aqui mais uma edição da Carta aos Carismáticos dos meses de março e de abril. Para você que não sabe, todos os meses, a cada 2 meses, o nosso presidente nacional, Vinícius Simões, traz então um direcionamento, para todo o povo de Deus, melhor, para todo o povo carismático da nação brasileira. Já fiz um vídeo aqui, da Carta aos Carismáticos de janeiro e fevereiro, e agora faço um vídeo aqui da Carta aos Carismáticos de março e de abril. O que Deus quer para nós, Qual o direcionamento que o Senhor quer dar para nós como carismático nesses meses de março e de abril? Vamos então refletir então sobre essa carta e entender a vontade de Deus para nós. A carta aos carismáticos desses meses de março e de abril está baseada lá no livro de 2 Macabeus, que diz o seguinte, e veio o momento em que o sol, a princípio escondido, pôs-se a brilhar. Então um grande fogo se acendeu e maravilhou todos os espectadores. 2 Macabeus 1, 22. O que diz essa palavra? Fala um pouco da história de Neemias, em que ele oferece um sacrifício, ele restaura então os altares, o templo, ele oferece um sacrifício para aquele lugar onde estava tudo acabado, e naquele momento desce então um fogo. O que Deus quer falar com isso? Eu dividi essa carta que o Vinícius trouxe para a gente em 3 pontos. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira ler a carta na íntegra. Talvez Deus quer falar com você de maneira diferente. Deus falou para mim desses 3 pontos, que eu acho que são os pontos que eu achei mais impactantes para a gente entender o nosso chamado e o direcionamento para nós, para esse tempo. O primeiro direcionamento que eu achei interessante foi esse aqui. O fogo aparece quando oferecemos o sacrifício. Na palavra está muito claro que quando Neemias oferece o sacrifício, quando ele oferece ali tudo que tem que ser oferecido, o carneiro ali, a lenha, a água, quando ele oferece tudo ali, é só nesse momento em que o fogo desce. O seu grupo de oração só vai descer o fogo quando você se colocar em sacrifício. Quando você e os servos do seu grupo de oração estiverem se sacrificando pela obra. É muito nítido, Deus mandou o seu Filho para nós e a maneira como ele redimiu todos os pecados foi em quê? Foi em um sacrifício. E essa é a nossa marca como cristãos. Nós vivemos nesse mundo nos sacrificando. E o fogo do nosso grupo de oração, ele só vai descer em profundidade, em profusão, quando nós nos sacrificarmos. Teve um encontro agora aqui em nosso estado, Tocantins, em Guaraí, na cidade de Guaraí, inclusive saiu um vídeo aqui no canal, onde a Dani falava uma coisa super interessante, em que a ovelha que estava pronta para o sacrifício, é aquela ovelha que está gorda, ou seja, aquela ovelha obediente, aquela ovelha que faz tudo que o pastor pede. Quando nós nos colocamos em obediência, mas também em sacrifício, pela obra de Deus, o fogo desce sobre o nosso grupo de oração. E o que é esse fogo? É os carismas. Os carismas acontecem, os carismas eles são derramados em profusão em nosso grupo de oração. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui dessa carta diz o seguinte: a chama foi escondida por sacerdotes piedosos no fundo de um poço seco. Para você que não sabe, quando Deus enviava um fogo em um sacrifício, aquele fogo ele era perpetuado, não se deixava apagar aquele fogo. É assim que acontece aqui na nossa vida, não podemos deixar o fogo apagar desde o primeiro dia que nós recebemos esse fogo em nossa vida. Mas, literalmente falando, era assim, o fogo ele permanecia no povo sendo perpetuado, porque foi Deus que enviou aquele fogo. Só que o que acontece? Sacerdotes, na época de Neemias, fez o quê? Escondeu o fogo em um poço seco. Muitas vezes nós somos assim, a carta vai dizer muito isso, o Vinícius fala muito isso. Muitas vezes nós escondemos o fogo que nós recebemos lá no início da nossa caminhada, nós escondemos em muitos poços da nossa vida. Nós escondemos, e a palavra vai dizer muito claro que são sacerdotes piedosos. Aqui nós não estamos falando de pessoas que não tiveram uma experiência com Jesus. A palavra vai dizer que são sacerdotes piedosos. Pessoas piedosas mesmo, pessoas que participam da missa, pessoas que vivem os mandamentos, mas que muitas vezes esconde esse fogo dentro de si e não tem coragem de libertar, de botar para fora, de se colocar em sacrifício. Então, a gente precisa, o seu grupo de oração precisa que você deixe esse fogo que está escondido
né, se abrir para fora. Não se coloca um fogo dentro de um poço seco para ficar escondido. Se coloca um fogo, né, à vista de todo mundo, para todo mundo ver que aquele fogo está aceso. O terceiro ponto aqui dessa carta que eu gostaria de trazer, e o último, é que diz o seguinte: na restauração do templo só encontravam um lodo e não mais o fogo santo. Neemias pediu que os sacerdotes levantassem e trouxessem, mesmo que seja um lodo, para que Deus pudesse queimar. Como o templo, né, já estava todo destruído, só tinha lodo, né, não tinha mais aquela água limpa e purificada, não tinha mais aquela lenha pura, né, que pudesse queimar, não tinha mais o fogo santo. Então Neemias pediu: você tem só isso? Então traga só isso. Traga o que tiver. Porque Deus ele vai queimar aquilo que nós oferecermos. Esse é o ponto. Assim como aqueles discípulos que só tinham 5 pães e 2 peixes, e aí com aqueles 5 pães e 2 peixes multiplicou-se para a multidão, Deus quer também pegar o nosso sacrifício, por mais pequeno que ele seja, e ele vai queimar. Deus sabe de tudo, Deus sabe todas as nossas limitações. E se a gente, mesmo na nossa limitação, oferece tudo o que nós temos, com toda certeza o fogo vai descer em nosso grupo de oração. Gente, são palavras muito fortes, né? Nós estamos falando de um fogo que precisa descer. Talvez você já deve ter reclamado várias vezes que o seu grupo de oração não desce mais aquele fogo de outrora. Que o seu grupo de oração, o fogo não desce mais. Talvez Deus está esperando o seu sacrifício. Deus está esperando você se sacrificar por essa obra, para que talvez as pessoas do seu grupo olhem para você e falem assim: olha, como fulano está se sacrificando, eu também vou me sacrificar pela obra de Deus. Talvez Deus está esperando só você se sacrificar para que ele possa descer um fogo poderoso aí no seu grupo de oração. Então essa foi a carta aos carismáticos dos meses de março e abril. Deus quer o nosso sacrifício. Deus quer que a gente se sacrifique pela obra dele, porque é a nossa essência. A nossa essência é o sacrifício. Nós somos a igreja da cruz. A igreja em que o seu maior líder se sacrificou numa cruz. Então por que eu e você não podemos nos sacrificar? Para quê? Para que o fogo possa descer em nossos grupos de oração. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar se você entender que ele é relevante para alguém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu vou me entregar na missão. 1, 2, 3, Jesus te ama! Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém, amém, amém.